Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesta aula eu estarei resolvendo essa questão aqui, que é para descobrir a medida do raio dessa semicircunferência inscrita nesse triângulo retângulo. Então, nós temos aqui o ângulo de 90 graus, conhecemos os dois catetos desse triângulo, né, que mede 12 e esse lado mede 5, mas nós não sabemos o terceiro lado, que é a hipotenusa. Então, vamos começar utilizando o teorema de Pitágoras, né? Quando você tem um triângulo retângulo onde você conhece dois dos seus lados, você pode utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida do terceiro lado. Eu vou chamar esse terceiro lado aqui de C. Então, C elevado ao quadrado é igual a 5 elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho que C ao quadrado é igual a 25 mais 144. C ao quadrado é igual a 169. C vai ser igual a raiz de 169. Raiz quadrada de 169 é igual a 13. Então, a medida desse lado aqui vale 13. Agora, vamos considerar o seguinte. Nós sabemos que o lado BC vale 5. Se você observar, nós temos aqui duas retas tangentes a essa semicircunferência. Vou desenhar separado aqui para você entender. Então, eu tenho aqui, né, a metade da circunferência dentro desse triângulo. Vou colocar uma linha aqui para você visualizar. E esse lado aqui, que é o lado CB, ele pertence a uma reta que é tangente a essa circunferência. Assim como esse segmento que vai de C até o ponto de interseção aqui com essa semicircunferência, que é esse ponto, também passa por aqui uma reta que é tangente a essa circunferência. E existe uma propriedade da reta tangente que diz o seguinte: se eu tenho um ponto exterior aqui à circunferência e desse ponto partem dois segmentos de reta que são tangentes à circunferência em dois pontos distintos, então esses dois segmentos são congruentes, têm medidas iguais. Então, com isso, nós podemos concluir se daqui de C até B vale 5, de C até esse ponto de interseção também mede 5. Então, daqui até aqui também tem 5. Bom, mas se o segmento inteiro aqui vale 13, essa medida que vai de A até esse ponto de interseção com o lado AC vai medir 8, né? Porque 8 mais 5 é igual a 13. Agora, considere o seguinte: se eu pegar aqui o centro dessa semicircunferência e traçar um segmento até aquele ponto de tangência ali, eu tenho um raio. E existe uma outra propriedade da reta tangente que diz o seguinte: qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular, ou seja, forma 90 graus ao raio naquele ponto, no ponto de tangência, o ponto que existe em comum entre a circunferência e a reta. Então, aqui existe um ângulo de 90 graus. Ao traçar esse raio aqui, né, e chegarmos à conclusão que esse ângulo vale 90 graus, vamos agora analisar esse triângulo que se formou aqui. Se eu trabalhar com esse triângulo agora, eu vou conseguir descobrir o raio dessa semicircunferência, porque aqui eu tenho raio. E esse lado aqui desse triângulo vale 8. E eu também consigo determinar uma expressão que representa a medida desse lado desse triângulo. Bom, daqui, que é o centro da circunferência, até o ponto B, é um raio também. Então, vou chamar de R. Se esse pedaço aqui vale R, e eu sei que de A até B são 12, então, de A até o centro aqui seria 12 menos R. Não é? Porque é o segmento inteiro menos a medida do raio. Então, agora eu tenho esse triângulo aqui com lados 8, R e 12 menos R. Novamente, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o lado 12 menos R. Então, eu vou colocar 12 menos R elevado ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais raio ao quadrado. Aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Eu vou elevar o primeiro termo ao quadrado, que dá 144, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Se você não sabe aplicar o produto notável, você pode também colocar 12 menos R vezes 12 menos R e aplicar a propriedade distributiva. 8 ao quadrado, 64, R ao quadrado fica R ao quadrado mesmo.
144 menos 2 vezes 12, 24R, mais R ao quadrado, igual a 64, mais R ao quadrado. Se eu passar esse R ao quadrado para cá, vai ficar R ao quadrado menos R ao quadrado, que dá zero. Então, eu já posso cortar aqui mesmo. Então, fica 144, o 64 vem para cá como menos 64, igual menos 24R, vem para o lado de cá como 24R. Aqui eu tenho 80 igual a 24R. Vou continuar aqui em cima. R vai ser igual a 80 dividido por 24. Vamos dividir primeiro por 2? Vamos simplificar dividindo por 2? Eu vou encontrar 40 dozeavos. Dá para dividir por 2 novamente? Fica 20 sextos. E por 2 novamente, que dá 10 terços. Então, na forma simplificada mesmo, eu encontrei a fração 10 terços, que é a medida do raio dessa semicircunferência. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da resolução dessa questão. Se você gostou, clica no gostei e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Bons estudos e até a próxima aula!